De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Aliás, eu quero mencionar aqui que a gente está no finalzinho do mês de maio, um mês muito especial. Você sabe que o mês de maio a Unimed sempre traz uma promoção incrível em homenagem às mamães, que merecem realmente todo esse carinho. E claro, demonstrar carinho à mamãe, olha, eu não vejo uma outra forma do que você cuidar da saúde dela. Pensa bem, cuidar da sua saúde, esse é o plano. Cuidar da saúde da mamãe é uma demonstração de carinho e amor. Então, presenteie a mamãe com planos da Unimed. Passe na Unimed, fale com a equipe do comercial, lá uma equipe fantástica, você vai ser muito bem atendido e olha, você vai agradar e acertar em cheio no presente para a mamãe. Ainda dá tempo de presente. Mãe, a gente tem que presentear o tempo todo e ainda com uma situação tão especial assim, eu não perderia. O Conexão também tem o gentil oferecimento da Vitalícia Levíssima Água de Marília e também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, que aliás também nesse mês de maio está fazendo e acontecendo aí, deixando as mamães com um sorriso muito mais bonito. Doutor Marcelo Rodrigues, eu quero saber o seguinte, a gente foi para o intervalo com aquela imagem e aí eu fui com a pergunta assim, quem tem a sinusite, quem sofre com a sinusite ou já sofreu, fez um tratamento e já ouviu também essa expressão, olha, aqui nessa como é que é a parte? Os seios aéreos. Os seios da face, seios aéreos e tal. Você, é oco isso, como é que é? Quando você tem uma imagem como essa, o que isso favorece e assim, qual a preocupação que o indivíduo que tem a sinusite deve ter com relação ao implante? Então, Marcos, o que acontece, né? Nós observamos alguns pacientes... Vamos voltar a imagem lá? Pode voltar. Vamos voltar a imagem Alguns superior. pacientes, às vezes, têm essa área um pouco mais evidente. Ela está um pouco aumentada. Pode ser por repetidos históricos de infecção, sim. Quando nós encontramos um processo infeccioso nessa área, nós iniciamos o tratamento com antibiótico terapia. Pode até ter sido, na verdade, em alguns casos, consequência da extração de um primeiro molar superior. Aquele dente que nasceu quando nós tínhamos 6 anos de idade, ele tem uma proximidade muito grande. Então, muitas vezes, por maior que seja o cuidado do profissional, a relação está tão íntima com essa membrana que lembra um aspecto de uma bexiga, que ela é muito fina, muito delgada. Então, muitas vezes, na própria remoção do dente, isso se comunica com o seio aéreo. E aí o paciente pode desenvolver até uma sinusite por conta da extração. O mais comum são as pessoas que usam moto, têm problemas respiratórios, mas de qualquer forma, o tratamento da sinusite é fundamental para iniciarmos um tratamento odontológico, onde, por exemplo, iniciaríamos ali a instalação dos implantes ou faremos o enxerto, porque aquela membrana tem que estar perfeita. Mas o importante para nós, por que se utiliza essas imagens? Nelas eu consigo ali observar se há o volume ósseo naquela região que eu disse que respeita ali a área alaranjada, ela não pode ser utilizada. Então isso, se você observar as medições ali, o local em verde onde são os implantes, né? São os locais que eu poderia instalar o implante com tranquilidade, uma medida nesse mais anterior ali, uma medida muito grande, dá para instalar um implante de tamanho adequado. E se eu tiver a necessidade de fazer o enxerto, nós vamos realizá-lo com a maior tranquilidade. É um procedimento que realizamos diariamente na clínica, sem trazer para o paciente grandes desconfortos, mas principalmente trazendo a oportunidade de ter os seus dentes fixos novamente. Nessas imagens, eu já encontrei pacientes com dentadura que têm terceiros molares enormes. O senhor falou isso, que coisa, eu fiquei impressionado com isso. É muito comum, principalmente superior. É muito comum o paciente usar uma dentadura e ter seus 2 terceiros molares lá em cima guardadinho. Que coisa. E aí, assim, eles às vezes questionam de dor, de às vezes formar pequenas feridazinhas, porque esmaga a prótese sobre aquela área do dente e aquilo gera problema. Peguei há mais ou menos, uns 6 meses, atendemos um paciente que disse que usava dentadura há 10 anos e nunca teve conforto. Eu olhei de cara, eu falei, olha, sem radiografia fica difícil identificar aqui e falar com precisão, mas aparentemente tem uma raiz. Nós fizemos a radiografia panorâmica e o paciente tinha uma dentadura pressionando uma raiz de dente há mais de 10 anos, porque como ele não tinha dentes, o profissional não considerou importante fazer a radiografia. E eu peço, até mesmo para uma dentadura, uma nova radiografia, para eu ter certeza se eu não vou estar comprimindo uma lesão, uma raiz, um dente que não nasceu. Então é extremamente interessante você ver isso, sabe? E no nosso dia a dia a gente encontra de tudo.
né? Você encontra dentes. Você já ouviu falar de pessoas que têm que fazer com a ortodontia, tem que tracionar um dente até a posição certa? Sim. Hoje de manhã eu atendi um paciente que ela precisava dessa situação. O canino não nasceu. Ele estava lá, bem próximo daquele seio onde nós mostramos a radiografia, lá em cima, e o ortodontista pediu para que ela procurasse a clínica. Por quê? Porque aquele dente, na verdade, não conseguia ser tracionado, ele não desceu, é o termo que usaria, não veio até essa posição. Então, nós vamos ter que fazer a remoção desse dente para poder instalar o implante, porque sem remover esse dente, o implante passaria no meio dele. Então, olha que recurso importante. Se você olha o paciente no primeiro momento só avaliando espaço, tem espaço externamente. No exame clínico tinha lugar para pôr um implante, mas na radiografia havia um dente no centro, que coisa, hein, que você doutor? passaria por dentro dele com o implante. Então é uma loucura. Se você não faz uma avaliação criteriosa, se você não busca avaliar o paciente com muita qualidade, você tem riscos para a saúde dele. Você sabe que eu estou achando muito interessante a gente falar desse assunto hoje aqui, doutor? E até quando o senhor me falou das radiografias e tal, eu achei muito interessante exatamente por isso. Porque é muito frequente a gente perceber as pessoas, mas você acha que precisa tirar uma radiografia? Olha a importância, né? Com certeza. Para um tratamento adequado, é muito importante. E Você falou, às vezes você olha ali, tá tudo certinho, mas poxa, você tinha um dente ali atravessado, né? Como que você vai fazer um tratamento desse, né? Colocar em risco a saúde do paciente e principalmente uma surpresa nesse momento ali. Vamos supor que ele identifique o dente, mudou todo o procedimento durante a cirurgia. Durante o procedimento, você não pode deixar variáveis, você tem que fazer um planejamento que tem que ser preciso, claro, e que vai ser seguido do começo ao fim, sem surpresas, sem riscos para o paciente. Então, por isso que a gente trabalha como a odontologia, usando todos os recursos que a gente tem disponíveis. Vamos usar as panorâmicas, se precisa as tomografias, vamos fazer exames até mesmo de sangue e exames de laboratório, para que esse paciente passe pela clínica e só tenha a somar, que só ganhe qualidade de vida, que só ganhe saúde. Que excelência, é isso aí, doutor. Aliás, a gente sempre fala de implantes no programa aqui e hoje a gente está abordando dessa maneira diferente daquilo que cerca, né, para trazer a qualidade no atendimento, para trazer a qualidade no tratamento. E aí o senhor mencionou essa questão do enxerto ósseo, havendo a necessidade ali. Hoje também isso evoluiu muito, né, doutor? Com certeza. O procedimento, ele ficou muito mais, as técnicas cirúrgicas melhoram, realmente é técnica, é aprendizagem, é executar dia após dia, né? Você ainda mais a Oral Sim, que tem toda esse o foco nosso, então você aprendendo a cada novo dia. Então nós temos biomateriais que evitam que eu remova o material do paciente, isso é um ganho na odontologia. Eu tenho o osso humano que pode ser usado, que a gente pode utilizar ele, passa por todo um critério de certificação para que ele possa ser utilizado, não tem risco qualquer ao paciente, seja de rejeição, seja de infecção, ou trazer uma doença prévia, mas para esses pacientes que têm essa dúvida, eu trabalho muito com o osso de origem bovina. E também nós temos a possibilidade de retirar o osso do paciente de algumas áreas que muitas vezes são doadoras do osso. Então a técnica mudou muito. Você tem inúmeras possibilidades. Com certeza. E a técnica era muito invasiva no passado. E hoje nós temos técnicas que são minimamente invasivas. Então o procedimento se tornou mais seguro, mais criterioso e muito menos invasivo. Então as áreas que você trabalha são muito menos movimentadas, muito menos trabalhadas, e isso traz um conforto enorme para o paciente. Olha, tá aí. A gente está conversando com o Dr. Marcelo Rodrigues sobre a tecnologia a serviço da odontologia. A gente mostrou aí as imagens, a gente está falando aí dessa questão do enxerto ósseo e tudo isso com o objetivo de mostrar a você, né, aquilo que hoje cerca, né, e que apresenta aí de tecnologia em prol da odontologia que vai beneficiar no final, no resultado final. Quer dizer, e aí a gente está falando da Oral Sim, até brinco com o doutor, e o doutor falou certo, né? É a praia deles, né? E a gente sabe do volume de
de tratamento, de implantes que é feito. Os números da Oral Sim são números assim fantásticos, né, doutor? São em média 10 mil implantes mês. Então se trabalha muito e se discute muito. A nossa equipe, são quase 200 clínicas já atuando no país, e nós discutimos nos grandes grupos com implantodontistas. Nós temos grupos de quase 600 implantodontistas discutindo caso a caso. Fantástico, né? Então todas as variáveis, fantástica. Exatamente, e cada um trazendo o melhor da tecnologia. São os profissionais treinados na própria fábrica do implante. Então temos reciclagens por um período curto, em média a cada 6 meses, então trazendo tudo que há de novo da odontologia. E tudo para quê, Marcos? Para que as pessoas que perderam um ou mais dentes recuperem a condição de ter o seu dente fixo novamente, para aquela pessoa que usa uma dentadura, que usa uma dentadura superior, uma dentadura inferior, consiga com 6 implantes em cima, com 5 implantes embaixo, de uma vez por todas voltar a ter os seus dentes fixos. Tudo isso é usado em prol da instalação do implante e fixação dos dentes. Fantástico. Olha, nosso tempo chega ao final. Dr. Marcelo Rodrigues, diretor clínico da Oral Sim Implantes Dentários. Quero te agradecer muito pela presença mais uma vez e pela parceria com o nosso programa, que tem trazido aí muita informação e muita educação em saúde bucal, que isso é fantástico. A gente fala aqui, né, mas tudo se constrói a partir da informação, da educação. Obrigado, doutor. Com certeza, eu que agradeço mesmo. Um grande abraço, uma ótima noite a todos e agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder falar de algo que nós gostamos e acreditamos tanto. Dr. Marcelo Rodrigues, da Oral Sim Implantes Dentários, o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão. Se você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, pode conferir a reprise, e também pode compartilhar aí pelo Facebook, tá bom? O Conexão fica por aqui, está de volta na quarta-feira com mais um tema, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo, e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar.